Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você receba as futuras notificações, beleza? Bom, esses dias atrás nós tivemos uma discussão, eu acabei não transmitindo online, por isso que eu estou resolvendo fazer um vídeo, que nós tratávamos na célula sobre cultura. E como que a cultura influencia o ser humano, a sua maneira de pensar, a sua maneira de se comportar, como as suas decisões, os seus hábitos. A cultura ela está permeada na forma com que a pessoa vai sendo ensinada, né? Pelo meio que ela vive, a família que ela tem, os livros que ela tem acesso, as informações, a arte que ela se conecta, né? Seja no cinema, televisão, e muito também em função da formação escolar, né? Então esse conjunto de coisas que vão permeando uma sociedade também vão formando o caráter de uma pessoa. E isso influencia muitas vezes a pessoa por uma vida inteira, né? E aí eu quero que você comece a pensar, né, que muito daquilo que nós aprendemos é contrário àquilo que a palavra de Deus diz, né? Porque a palavra de Deus, por exemplo, nos ensina que quando alguém nos perseguir, nós devemos orar por ele. A Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos. A Bíblia diz que se alguém te pedir uma túnica, dele também a capa. Então, dentro da cultura que nós aprendemos, isso é uma coisa de ser um idiota. Mas é por isso que a palavra de Deus é a contracultura, a cultura existente. Então nós temos que abrir mão dos nossos hábitos para poder justamente dessa cultura, abrir mão dessa cultura para assimilar sobre as nossas vidas a cultura do reino. Um outro exemplo muito claro, nós aprendemos na nossa cultura a sermos individualistas, a não depender de ninguém, a não depender de terceiros, ser dono do nosso próprio nariz. E quando você vem para o reino de Deus, você tem que se submeter a um todo, você tem que aprender a ser dependente de Deus. Isso é uma dificuldade muito grande que nós temos, porque nós queremos ser donos do nosso próprio nariz. Nós vivemos muitas vezes 20, 30, 40, 50 anos aprendendo dessa forma e vivendo dessa forma. Por isso que o texto lá em 1 Pedro, capítulo 1, diz assim, mas pelo precioso sangue, né? Verso 18, sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, ou da vossa vã maneira que vossos pais legaram de viver. Então, nós aprendemos dos nossos pais, que aprenderam dos nossos avós, e assim foi. Então nós fomos assimilando a cultura que muitas vezes permeia a nossa família, e isso foi formando o nosso caráter, nossa maneira de agir. Mas aí nós viemos para o reino de Deus, aceitamos Jesus, começamos a fazer parte da igreja e começamos a ter dificuldades, porque tudo aquilo que nós aprendemos é exatamente o contrário daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por isso que no Velho Testamento, Deus ele deu uma ordem ao seu povo, né? Ele pediu para que o povo não assimilasse a cultura daqueles povos os quais eles iriam entrar em Canaã. Inclusive, Deus ele determina que aqueles povos fossem destruídos, porque eles não adoravam ao Deus verdadeiro. E o que acontece? Ele manda os seus servos fazer a seguinte coisa. Olha o que diz, Deuteronômio capítulo 6, verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, primeira coisa, tem que estar no meu coração. Eu tenho que assimilar na minha vida, né? Tu a inculcarás a teus filhos e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se. Ou seja, você tem que fazer da palavra de Deus uma rotina, a cultura, fazer da palavra de Deus aquilo que permeia os seus pensamentos, suas ações, permeia as suas decisões, aquilo que é a bússola para tudo aquilo que você vem a ser na sua vida, mas que você tem que também transmitir para os seus filhos.
para aqueles que estão à sua volta, porque somente assim nós vamos assimilando a cultura do reino e se contrapor à cultura que nós muitas vezes vivemos. Isso quer dizer que a cultura do mundo não tem lá suas coisas boas? Não é isso que eu quero dizer. Lógico que tem. Mas muito do que aprendemos nos distancia de Deus, faz olhar para nós mesmos e nos impede de sermos dependentes. Então, nós temos que mudar, nós temos que assimilar. A palavra de Deus diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós vivemos uma outra realidade, uma outra dimensão. Então, a cultura que nós temos que implantar e assimilar e viver na nossa vida é a cultura do reino. E ela é muito contrária àquilo que o mundo diz. Por exemplo, outro exemplo muito claro que eu quero deixar com você. E pense, o mundo nos ensina que você tem que ser o melhor, tem que ser o maior, tem que ter a primazia, tem que se destacar. Mas a palavra de Deus nos ensina que aquele que quer ser o maior, seja servo. O próprio Cristo disse assim: eu não vim ser servido para ser servido, eu vim servir. Então, isso já mata de início esse pensamento que nós temos e essa cultura que nós assimilamos na caminhada da nossa vida. Então, abrace o Evangelho, viva, experimente viver esta realidade, a cultura do reino, para que você possa, de fato, influenciar outras pessoas e gerar esta cultura e quem sabe assim gerar um avivamento, mesmo que seja de uma forma micro, mas que você tenha poder de influência em algumas pessoas, porque isso vai ser de grande valia e isso pode se reproduzir em muita gente no tempo que a gente vive, porque é muito necessário e é muito preciso. Pense nisso. Deus abençoe você.